Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá. Gostaria de compartilhar com vocês aqui hoje uma análise dos primeiros 100 dias usando a UPI. Esse é o sensor 5.0 e eu estou no plano One. Então hoje completou 100 dias de uso, agora já está meio-dia, quase meio-dia e meio. Eu não abri o relatório hoje da parte da manhã, porque eu quero abrir ele ao vivo aqui e mostrar para vocês como que é o aplicativo e tudo mais, tá bom? Então eu tô com o aparelho aqui, vou fazer a gravação e vou mostrar a tela para vocês, tá bom? Vamos lá, então tô abrindo aqui o aplicativo pela primeira vez, vocês vão ver aí na tela, e aí ele já abre o meu diário, onde eu preencho as informações toda manhã, logo que acordo, tá bom? Então ele pergunta, ó, você consumiu, aqui primeiramente ele tá em português de Portugal, tá? Ele pergunta, ó, você consumiu as proteínas? Consumiu proteína ontem? Sim, se sim, quantos gramas, né? Vou considerar aqui, eu não coloquei o número e tudo mais, mas coloquei que sim. Na verdade, ele trouxe o preenchimento de ontem, tá? Eu que ativei uma função aqui em cima, ó, que é usar respostas anteriores. Então, isso aqui é o preenchimento que eu fiz ontem. Então, só o que eu mudei hoje, eu preciso alterar aqui. O restante ele já auto-preenche, tá? Você almoçou? Aprendeu algo interessante? Você comeu antes do treino? Comeu em um restaurante? Tomou café da manhã? Consumiu açúcar adicionado? Sim, sim, quantos gramas, né? Eu coloquei que sim, não preenchi a quantidade de gramas aqui, porque eu não tenho a medição exata, mas eu estou colocando, né? Consumiu cafeína? Sim. Ah, que horas, quantas doses você consumiu? Uma, por exemplo, eu consumi após o almoço em torno de 13 horas. Então eu coloco aqui. Consumi feijão? Ontem eu consumi feijão ontem. Quantos gramas? Eu acredito que tenha sido em torno de 80 gramas, porque é meia porção que vem no restaurante. Se eu desloquei para o trabalho, sim. Quanto tempo? 10 minutos. Tive em contato com a família ontem, não. Gratidão, sim. No dia anterior eu não tinha feito, inclusive faço meditação, coisa do gênero, mas no dia anterior eu não tinha feito. Zona 2, não fiz. Todas as refeições durante o dia, sim. Jantei, sim. Meditou, sim. Eu meditei, peraí, quantos minutos no total? Foi uns 10 minutos e o horário da meditação ontem foi 7 da manhã, tá bom? Se eu notei se meu cabelo tá caindo ou não, se eu tenho os recursos disponíveis para fazer minhas coisas, e coloco aqui de alguma forma ou de uma maneira forte, eu entendo que de alguma forma eu tinha todos os meus recursos ontem, me senti enérgico sim, motivado sim, tomei banho quente sim, às 8 da manhã, ajusto aqui o horário. Depois, se eu comi perto da hora de dormir, no caso não, com o cão no quarto e na cama de costume. Vou lá e faço o salvar, tá? Aí já vem a telinha padrão aqui da pulseira, né, da banda. O que acontece? Aqui eu já vou fazer um detalhamento de 100 dias, mas mostrando tudo que o aplicativo tem. Que eu acredito que muita gente que ainda não tem, que viu a pulseira de repente com Cristiano Ronaldo, com várias pessoas, tanto da parte de motor, né? Tipo a parte de motores, que tem a parte da Stock Car, praticamente todos os pilotos usam, Fórmula 1, inclusive o atual campeão mundial usa, na parte do tênis também, a própria Sabalenka utiliza, na parte do próprio Paris-Dakar, né? O Rally Dakar, agora que mudou o nome, também utilizam bastante, a parte de bike, tem muita gente usando, né? Se você já viu usando, às vezes você tem uma dúvida de como funciona. Então aqui, o que eu acabei de mostrar para vocês é o diário, acabei de acordar o que aconteceu, né? Agora, na sequência, eu vou mostrar todos os pontos do aplicativo, para que vocês tenham essa informação e saber também o que a pulseira faz, né? Então, logo na parte superior, temos aqui os dados de sono, recuperação e esforço. A grande sacada da UPI é realmente isso. Ela analisa não só o sono, mas também o quão você está recuperado e o quão você está se esforçando. Eu acho que essa dinâmica deles é muito interessante. Ela faz isso, né, através de um sensor que fica, deixa eu pegar o retorno da câmera aqui, que fica conectado 24 horas por dia. É um sensor que dura ali uns 14 dias, mais ou menos, a bateria. E isso é muito interessante. Então eu consigo, deixa eu tirar a cadeira de quadro aqui, consigo ter os dados de uma maneira muito inteligente e de uma maneira muito prática. E qual que é a grande sacada? Eu tenho um sensor 24 horas no pulso, é uma pulseira extremamente confortável, tipo, você não sente que está utilizando realmente, e você tem aqui dentro basicamente um chat GPT que está analisando isso
a todo momento e você pode ir tirando dúvidas, tá legal? Então basicamente esse é um overview. Agora vamos seguir aqui passando primeiro na tela inicial, ali em cima eu mostro os resumos, daqui a pouco eu entro para você. Aqui eu mostro, ele já mostra na sequência que eu estou bem descansado, que eu dormi 7 horas e 45, 7% a mais do que minha média recente, e então eu estou com uma auto-recuperação. Estou ali com 77% de recuperação, tá legal? Aqui um pouco do dia, eu posso ir lançando durante o dia esse relatório que eu lancei pela manhã, que eu mostrei para vocês, ou durante o dia, né? Aqui tem os dados do sono, e tem uma primeira questão que eu acho muito interessante. Eu consigo colocar uma atividade que eu já fiz. Vamos supor que agora eu estou num prédio, por exemplo, e resolvi subir as escadas caminhando. Aí eu não marquei no relógio, tá? Muitas das vezes ele reconhece, tá? A maioria das vezes a pulseira, no caso, né, reconhece. Mas se não reconheceu, eu consigo entrar aqui em adicionar atividade, eu seleciono qual atividade que é dentre as inúmeras e coloco qual horário que foi e se eu usei a banda e salvo. Então é legal, eu consigo registrar o horário que eu fiz e qual exercício do passado. Aí ele vai analisar no histórico de batimento cardíaco e lançar com essa atividade. Ou, obviamente, eu consigo iniciar uma atividade diretamente. Então eu entro aqui, por exemplo, está selecionado caminhada, mas tem corrida, ciclismo, tem aqui você fazer spinning, né, em casa e tudo mais. Aí dentro das atividades já vou aproveitar e explodir um pouco para vocês aqui. Vamos lá, olhando de uma maneira geral em todo, né, em todas as atividades. Eu tenho aqui, vamos lá, as mais recentes, caminhada, corrida, ciclismo e a parte de spinning. E aí eu tenho também a atividade de sono, que ele reconhece automaticamente. A siesta, que é um cochilo depois do almoço, ele também mostra. Inclusive você se cochilar ou se aconchegar com uma criança. Isso, pra vocês terem uma ideia. Então não é só análise de esforço físico, é uma questão que te deixa bem. Você está aconchegado com uma criança, você consegue se sentir bem. Então vocês vão perceber que muito das questões do formulário e do aplicativo em si, ele pega muito isso, né? Você teve em contato com família e amigos, e aí ele consegue ver se a sua recuperação foi melhor ou não, e com o tempo, dia após dia, você preenchendo tudo isso e tudo mais, com o tempo ele vê se isso te soma na sua recuperação ou subtrai. Então isso é muito interessante. Continuando, eu tenho aqui acupuntura, alongamento, amamentar um bebê, andar de scooter, no patinete, o handball, que obviamente está no português de Portugal aqui, talvez até erre algumas colocações, mas está aqui o handball, aptidão funcional, arbitragem, para você ter uma ideia para quem é árbitro, utilizar e tudo mais, arremesso, artes circenses, que eu nem sei qual artes marciais, atletismo, badminton, balé, banheiro de hidromassagem, banho de gelo, banho quente, que inclusive ele me perguntou, lembra, no relatório, se você faz barré, que eu não sei o que é, Barry, também não, basquetebol, beisebol, biatlo de inverno, bicicleta, basicamente isso aqui seria aquela bike que você também movimenta os braços, né? Aqui sinuca, bilhar e vários outros, né? Bouldering, não sei falar, bowling, box fitness, box, breakdance, brincar com criança, você fazer acredito eu que seja um downhill aqui, CAD, porque eu não sei como é que é, caiaque, caminhada com a mochila aqui, né, um trekking, uma coisa do gênero, uma caminhada normal, uma caminhada com carrinho de bebê, uma caminhada com raquete de neve, uma caminhada nórdica, canoagem, cavar a neve. Dá uma olhada aqui, eu não vou agora, né, você pode ir pausando aí de acordo com a sua necessidade. Olha a quantidade, condução, porque tem muito piloto, né, corrida e corrida de automóvel, totalmente diferente, corrida em trilha, cricket. Então tem muita coisa, a própria culinária, você está cozinhando, você vai lá, você pode registrar isso e ele vai analisando o quanto essa atividade ela ajuda na sua recuperação ou não, né? Parentalidade, brincar com criança e tudo mais, degrau de estado, desafio hot dog, muita coisa, duatlo, né, corrida e bike, DJ, escalada vertical, então tem muita atividade, o próprio HIIT, yoga, hockey de campo, patins ou no gelo, jiu-jitsu, tem muita coisa, então aqui a quantidade de atividades ela é altíssima, tá? Tem inclusive passear com o cão aqui, que inclusive no T-Rex 3 também tem, eu acho bem interessante, porque tem muita gente que sai, vai passear, então isso aí tanto você faz uma caminhada, quanto você tá ali com o pet, isso te ajuda na recuperação, tá? Então, basicamente, eu tenho todas as atividades aqui. Eu posso também selecionar lá em cima o esforço, só
ver o que dá esforço ou não, o que recupera ou não e o que é mais relacionado a sono, tá? Só um filtro. Então aqui eu posso iniciar a atividade diretamente. Dessa noite ele já tem análise desse sono, então se eu entrar aqui, vai ter análise do meu sono dessa noite agora. Então, por exemplo, eu estou acordando 7h08, então eu tenho que deitar às 23h13, tá? Posso colocar um alarme ou não, então de repente eu vou ligar um alarme aqui, ele vai perguntar se eu vou acordar na hora exata, com o objetivo de sono, qual que é a meta daquele sono para eu bater, ou quando a minha recuperação estiver boa, né? Que é o no verde, que ele chama aqui, que é acima de 67% é verde, né? Então, quando você atingir um nível de recuperação bom, aí a banda vibra e te acorda. Então, você pode utilizar um desses 3 formatos de alarme ou deixar desativado, que é o meu caso aqui, tá bom? Então, aqui também tem você pode criar um alarme recorrente e tudo mais, né? Um calendário e tudo mais, bem simples. Aqui é o meu diário, então basicamente ele mostra como que tá o meu diário, no caso hoje, né? Mas eu posso voltar ontem, ver o que eu preenchi lá, que é o que eu fiz com vocês agora aqui no começo do vídeo. Posso voltar anteontem, ver tudo que tá aqui. E, obviamente, durante o dia, de repente, perguntar, você tomou um café da manhã? Você já pode entrar aqui direto, ó. Vamos lá, cadê? Começo o lanche da manhã? Sim. Já posso salvar para não precisar preencher tudo amanhã, né? Então aqui só uma questão do diário. O plano, eu tinha colocado um plano para melhorar a condição física, mas eu não detalhei, não coloquei número de horas de treino e tudo mais. Então ele mostrou para mim aqui, quando eu consumo proteínas, ele já, você deu um passo em relação ao treino. Que é melhorar a aptidão física. Se eu fiz uma atividade, ele também dá alguns pontos. Então aqui eu não aprofundei, mas é isso. E aqui começa a vir várias análises dele mais concentradas, né? Que obviamente, conforme eu falei, ele tem um sensor 24 horas por dia, uma inteligência artificial e óbvio que ele vai conseguir fazer boas análises. Tem aqui a variabilidade da frequência cardíaca, tá variando bem aqui, tá 83. O número de passos, o meu obviamente está pequeno, mas estou no meio do dia, só trabalhei hoje, não fiz muita caminhada e tudo mais, são 1.400 passos. O VO2 máximo tá igual, então tipo, em cada um deles aqui eu posso entrar, variabilidade da frequência cardíaca. Aí aqui eu tenho a variação minha durante o mês, ou eu posso colocar durante 6 meses como que foi. Lembrando que eu comecei a usar em janeiro, tem 100 dias agora, né? Passos, eu consigo também ver como que foi no mês, como que foi em 6 meses, tá bom? E aí, para tudo aqui, você também tem esses artigos que você consegue estudar um pouco mais, monitorar os passos com a UP, uma medida de movimento diário. Então, tudo tem muita explicação, tá? Voltando do passos, o VO2 máximo, conforme eu falei, eu consigo entrar aqui também e ver como que foi a variação. E, obviamente, lá embaixo, o que é VO2 máximo e toda explicação de cada um dos parâmetros que ele mede aqui, como que varia geralmente o VO2 máximo ao longo, né, da sua idade, e aqui dá para você ter muita noção, né? Calorias, como que tá em relação às calorias queimadas e o que são calorias e tudo mais. Aqui também eu posso colocar no mês para ter uma visão, e lá embaixo também o explicativo. Tempo de atividade de força, né? Então eu coloco aqui basicamente o esforço, a quantidade que você fez. Aí ele vem aqui, coloca atividade de força, benefício, quais atividades que você contam, né, para a parte de esforço. E aqui está um gráfico da parte de recuperação. Olha só, nessa noite eu recuperei 77%, na noite anterior 79%. Tudo bem, me esforcei pouco, não fiz atividade física, está lá embaixo. Esse gráfico ele varia em recuperação até 100% e o número de esforço até 21%. Existe um estudo que mostra isso, depois a gente pode entrar na aba de esforço e esse estudo mostra ali por que é o do 0 a 21, tá? O que acontece? Eu fiz alguns testes para um relógio no sábado, dia 11, então o nível de esforço meu foi 18.1. Eu não estava acostumado com isso, fui lá, fiz um esforço altíssimo, o meu corpo sentiu. Então o que acontece? Do sábado para o domingo eu já não recuperei bem, recuperei 43%, mesmo tendo um sono bom. Esse é um dos diferenciais da UP, tá? Não estou falando propaganda, estou só narrando a minha percepção sobre a banda como um todo, né? Ela consegue ler não só a sua qualidade de sono. A maioria dos relógios ele vê, o seu sono foi bom, legal, você está bem. Só que não. Por quê? Porque eu me esforcei muito no dia anterior, eu tô com problemas para recuperar e pra você ter uma ideia, eu dormi bem todos os dias, tá? Depois eu vou mostrar para vocês ali. E a minha recuperação de sábado para domingo e de domingo para segunda, ela foi 43% e 40% apenas. Porque impacto do alto esforço que eu fiz no sábado, eu senti até terça. Aí agora, quarta-feira,
perdão, né, terça para quarta, que é hoje, e de segunda para terça, que aí eu melhorei, tá bom? Então eu tive 2 noites de resultado baixo em relação à recuperação. E aqui ele explica o que é recuperação, o que é esforço, o que é equilíbrio, como você pode, né, equilibrar os dois, e aí ele vai mostrando um pouco mais com vários artigos, é muita coisa, tá? Aí, voltando aqui, perdão, saí. Nessa parte tem um esforço e aqui tem uma coisa falando sobre laboratórios avançados, sobre fazer upgrade para Life, que na verdade aqui no Brasil você consegue utilizar o One e a PIC. A PIC já dá dados de longevidade. A ideia minha é que eu faça alteração agora para o plano PIC, mas o plano Life ele tem parceria com vários laboratórios e tudo mais, aqui no Brasil ele não funciona, tá? Então pegando o gancho aqui do que eu falei do meu sono, vamos lá para cima, ó. No primeiro ícone aqui tem a questão do sono. Então hoje eu dormi 100% do que eu precisava dormir, a minha consistência foi 86, porque eu deitei um pouco mais cedo, deu uma mudança um pouquinho no horário, a eficácia foi 97, ou seja, o sono foi muito bom, e eu não tive estresse no sono. Incrível, perfeito. Aqui tem só um detalhe que explorar os meus insights aqui em relação ao meu sono em particular. E aí acontece o seguinte, ó, ontem eu deitei, comecei a dormir às 23h20 e acordei às 7h19, tá? E aí o que acontece? O tempo acordado foi 14 minutos, que deve ser aqui porque eu tava lendo também antes de dormir, então talvez ele tenha pego um pouquinho fora, tá? Aí a quantidade de sono leve, sono profundo e o REM, tá? E eu tive 3 horas e 45 de sono realmente reparador. Então isso me deixou super bem. Então horas versus necessidade está tudo aqui. Consistência do sono vai mostrando o horário. Ó. Então eu dormi um pouco, quase no horário e acordei um pouco mais cedo. Então deu horário parecido aqui, mas não foi tão consistente. A eficácia foi ótima e para cada um deles eu posso entrar aqui, ó, e ele mostra para mim o que é eficácia e tudo mais e você explorar insights em cima do seu caso. Então vamos lá, colocar a consistência do sono, que é a hora, tá? A consistência basicamente é a hora em que eu durmo e que eu acordo, tá? E aqui ele explica tudo, eu posso clicar aqui, ó, explorar insights. Aí ele vai analisar, vai explicar tudo como que é isso e tudo mais, e aí depois vai perguntar, você precisa de dica para melhorar a sua consistência? Aí eu vou colocar, por exemplo aqui, sim, e vou enviar para ele. E aí ele vai dar sugestões, porque ele tem uma IA aqui dentro, entendeu? Ô, Lissandro, bora lá. Toma IA, né? Bem direto. O que você quer trabalhar primeiro? Melhorar o sono, condicionamento, cardio-força ou composição corporal? Melhorar o sono. Meu sono já tá bom, tá? Mas eu tô usando só como exemplo para vocês aqui. Aí ele vai analisar agora, em cima disso, quais sugestões que ele pode dar. Daqui a pouco eu volto para lá, mas só para mostrar para vocês que para cada métrica você pode entrar aqui, a IA vai analisar os seus dados reais em cima da sua band e te dar sugestões. Ó, nos últimos 14 dias, de 1º a 15 de abril, o seu sono está bem sólido. A média de sono foi de 84 a 85, a eficiência foi 95, maior que 95%, ou seja, está muito bom. A consistência foi de 80 a 90, então também está legal. E a dívida de sono trouxe 1 hora e hoje eu já zerei. Então estava com dívida de sono e eu matei ela. Ou seja, a base está muito boa. Os 3 pontos mais alavanca seriam manter a janela de sono bem parecida todos os dias, proteger os fins de semana para não virar à noite nem empurrar muito o horário e cuidar dos estresses noturnos, né? Refeições muito tarde, álcool, tela e tudo mais. Então assim, ele consegue dar várias sugestões em cada um dos aspectos e olha que aqui eu estou falando somente de sono, tá? Estresse no sono, né? Eu tive estresse antes, porque na verdade eu não estava dormindo, né, no caso, tive um pouquinho de estresse ali na noite e às 8 da manhã sim, porque eu levantei, né? E aqui o desempenho do sono, horas versus necessidade, 7h45 e 7h45, então bati, né? Aqui também, e aí você pode entrar aqui e ver todo o histórico, aí você vê por semana, mês, por 6 meses, então extremamente detalhado, tá? Vamos lá voltar em qual que a gente estava aqui. O sono reparador, quanto que foi realmente sono profundo e sono REM, a consistência que a gente falou e o tempo na cama, tá legal? Então basicamente é isso do sono. Aqui entra a recuperação, que é um dos pontos que eu acho bem diferenciais da UP, né? Então vamos lá, estou puxando aqui o gravador. Nós temos variabilidade da frequência cardíaca, está em 83. Aí ele entra, mostra a variação e aí explica aqui, né, o que é a variabilidade. Ela mede a variação no tempo entre os batimentos cardíacos enquanto você dorme. É um excelente indicador da capacidade de adaptação do teu corpo ao ambiente e desempenho. Ou seja, é o quanto você está variando a frequência cardíaca e você está realmente descansando, né?
ela é muito individualizada, é diferente para cada um de nós, com idade, sexo, estilo de vida. Ou seja, ele consegue analisar, ele sabe meu estilo de vida, porque ele está 24 horas comigo, ele sabe muito das coisas que eu faço, atividade física e tudo mais, e com isso ele consegue ir analisando tendências, tá? Frequência respiratória, desempenho do sono, aqui ele fala que eu subiu, né, o desempenho do meu sono, e agora falando assim, ó, a sua variação da frequência cardíaca está 18% acima do normal. Uma variação da frequência cardíaca elevada indica que teu sistema nervoso está pronto para lidar com o estresse e que teu corpo está equilibrado, que está pronto para esforço. Ou seja, eu recuperei benzaço. Minha variação da frequência cardíaca está legal, então eu posso correr, posso fazer qualquer atividade hoje. Isso é bacana. E aqui ele já dá uns insights, ó, o que melhora a minha recuperação, tá? Em cima dos formulários que eu preenchi e de todos os dados que ele analisou. Primeiro, eu tendo 85% a mais no desempenho do sono, dormir na própria cama, para mim funciona muito bem. A hora de acordar padrão, tá? E expressar gratidão. Por quê? Porque quando eu acordo na hora padrão, eu medito. E aí, se eu medito, eu expresso gratidão e eu acabo preenchendo lá a meditação e esse fato de expressar, tá? Aqui, a recuperação, tá? E os outros dados e tudo mais que tem aqui, que muita coisa deu para ver, né? E aqui a parte do esforço que eu falei para vocês, tá? Então, ele analisa tudo, então desde trabalho manual, eu tenho um sítio, quando eu vou para lá eu trabalho em algumas questões manuais, registro aqui, ele analisa super bem. E vamos lá, colocamos aqui, zonas de frequência cardíaca, de 2 a 8 de abril, como que foi, né, a distribuição das atividades que eu fiz e tudo mais. E aqui ele tem vários artigos, inclusive em vídeo, mostrando um pouco mais. Vou ver se ele vai abrir aqui. Não abriu agora. Inclusive estava com erro mesmo nessa página dias atrás. Tá? Até tentei entrar, então tá com problema aqui, tá? Mas enfim, tem aqui os treinos de frequência cardíaca. Ele explica como funciona cada um deles e por que a intensidade é importante. Então assim, de explicações, gente, tá lotado, tá? Zonas de frequência cardíaca, mais detalhado. Então aqui também tem, na verdade eu já entrei, né, perdão. Tempo de atividade de força, então aqui eu tenho todos os dados, 3 horas e 20 de 19 de março, perdão, tá certo, de 19 de março a 15 de abril, quanto que foi o tempo meu em atividade de força, tá? Atividade de força. Então aqui ele mostra, se eu quiser definir uma meta, se eu quiser adicionar uma atividade e tudo mais, ele já conta. Passos, que aí todo dispositivo praticamente conta, então estão aqui os passos e artigos demais explicando assim, tá? E tendência, como estão as coisas, geralmente aos finais de semana que eu faço mais atividades, ele vai conseguir pegar aqui, né? Então se você pegar aqui no esforço, colocar mensal, os finais de semana é onde tem mais picos, né? Vamos lá para baixo, tempo de atividade aqui também está praticamente zero, porque eu não tive esses últimos dias, tá? Então pessoal, o que acontece? Aqui a área principal que a gente passou, aqui à direita em relação à bateria dele, está com 81%. A bateria, não vou conseguir mostrar nesse vídeo que eu não estou aqui, mas é um carregador que você... Deixa eu pegar um retorno da câmera aqui. É um carregador que você coloca por cima, então eu consigo adaptar aqui sem tirar a pulseira do braço, então é bem interessante. Então eu coloco aqui, ponho para carregar e enquanto eu estou assistindo algum conteúdo, ou estou trabalhando e tudo mais, ou eu ponho direto no carregador, igual o carregador de celular, ou eu ponho no power bank e aí ele recarrega sozinho, tá? Carrega sem precisar tirar do braço, na verdade, tá? Vamos lá. E agora aqui eu queria mostrar para vocês os insights, primeiros insights de 100 dias. Vamos lá. Vou entrar aqui na minha página, estou com 100 dias. Esse é um outro ponto bem interessante. Eu vi uma entrevista da Sabalenka quando ela estava com 1.200 dias de UP, pra vocês terem uma ideia, né? Então realmente é interessante porque ele cria esse gamification aqui, eu entro, tô lá 100 dias, ele cria esse fogo aqui, alguma coisa que me faz pensar em não retirar a UP. Então eu tô testando agora, por exemplo, alguns relógios em paralelo, né? Então seria mais interessante eu deixar os dois relógios, um em cada punho, em cada braço e fazer os testes. Só que eu não tiro a UP, porque ela tem esse gamification, eu teria que zerar. Então é uma questão até psicológica que funciona muito bem. Eu acho super interessante deles, tá? Então aqui eu tenho os primeiros 100 dias e com 180 ele vai liberar outros insights, tá? Mas eu tava já com uma expectativa de analisar esse insight de 100 dias dela. E agora ele já criou uma expectativa para mim em 180 dias. Ou seja, genial. É um produto que você fica com interesse em manter utilizando para saber qual o benefício que ele vai trazer para você, tá? Então vamos lá. Parabéns por uma sequência de 100 dias. A consistência é admirável, a UP está a torcer por você.
Já não falou muita coisa também, né? Então, basicamente, falou da sequência. E agora aqui, ó, o que acontece? Eu vou entrar aqui e vou digitar assim. Quais são os insights... Opa, digitei errado e tá com o negócio aqui. Insights em relação ao meu uso da UP por 100 dias. Porque eu não localizei. Eu imaginei que eu fosse entrar ali e ia localizar. Não localizei, mas também estou tranquilo. Então venho aqui nessa IA dela e faço a pergunta. Claro, ele pegou os dados aqui da minha noite, ele já entrou meio que eu entrei no diário, ele já quer conversar, né? E ajudar em alguma forma. Mas eu optei por verificar aqui. Ok, vamos lá. Luciano, muito boa pergunta. Para marcar esses 100 dias. Pelos teus últimos 100 dias, o que mais se destaca é o sono, consistente o suficiente, então top, colocou todos os outros aqui. Construiu uma base forte de sono, ok. Recuperação de HRV e subir e mais verdes. No início ficava verde, aí foi explicando que agora em março eu estou frequentemente nos 70 mais aqui. E o insight, o sistema nervoso está a responder bem. Então, ok. Força. Carga moderada e inconsistente para pico bem alto e controlado. Então é isso mesmo, final de semana que eu vou, faço atividade, é bem alta, depois eu paro também. Padrão geral. Foi um período de experimentação, sono regular, tal, e alguns déficits grandes e um vermelho marcante. O que aconteceu? Eu fiquei super mal, eu tive uma infecção alimentar, eu passei mal a noite inteira e a recuperação minha foi 1%. Inclusive ele deu até uma ilustração que ele colocou uma caveirinha. Parabéns, você entrou no clube de 1%. Eu estava morto, eu não dormi nada a noite inteira e ele mostrou, acompanhou isso e para eu recuperar isso foi bons dias depois, tá? Ele coloca, ó, tudo bem, outros dados, né? Se for resumir em uma frase, aos fins dos 100 dias, o seu corpo está claramente mais bem recuperado, mais resiliente e com melhor gestão entre esforço e descanso. Então, bacana, acho que para quem principalmente para quem é pró, né? Eu não sou, mas para quem é pró, você consegue ir aprofundando e fazendo perguntas e melhorando os seus dados. E, enfim, é uma pulseira assim bem interessante. Eu não costumo colocar aqui a análise de preço, porque isso aqui pode ser que você vai analisar numa outra época, ou você vai analisar preço, porque a UP não tem oficial aqui no Brasil, então você vai comprar numa plataforma, ou vai comprar fora, então não vou entrar nesse mérito, mas o formato da UP é o seguinte, você compra o produto já com uma licença anual, para você utilizar a primeira vez, você já tem que pôr seu cartão de crédito, senão você não usa, e aí depois você paga por ano, aí no plano 1 $200, no plano PIC, se não me engano, 240, né, $239, e não sei o plano Life, qual que é o valor, acho que $400, uma coisa assim, é bem acima, tá? Nem é disponível aqui para o Brasil também. Então o que acontece? Nessa questão, não é uma pulseira barata, levando em consideração que um plano PIC é $240 e que um Apple Watch nos Estados Unidos é $250, variado, tem as versões, né? É um produto que praticamente você está comprando um novo a cada ano. Mas qual que é a diferença dele? Ele é muito pró, ele realmente consegue entregar uma análise muito interessante. A bateria, conforme eu falei, dura 14 dias, muito bom. Ele é muito bom, que não te incomoda, então se você tiver... Eu estava conversando até com um piloto da Stock Car, ele comentou que é o único que eu consigo usar, porque eu consigo realmente fazer os movimentos sem que incomode. E ela realmente não incomoda. É incrível. Aí depois eu vou fazer um vídeo da parte mais de hardware dela, né? Trocando pulseira e tudo mais e tal. Mas é uma pulseira que não incomoda. Ela realmente é muito bem desenhada, muito confortável para uso. Você não sente ela. Para quem tem dificuldade para dormir com o dispositivo porque incomoda, ela certamente não vai te incomodar. É realmente interessante. Não estou aqui fazendo propaganda não, tá? Mas eu acredito que ela é um produto para um nicho muito específico, né, da sua saúde e para um movimento mais pró, entender um pouco mais de recuperação, principalmente. Acho que esse é o ponto que eu resumiria. Ela analisa muito bem o quão recuperado você está, ela te entende muito bem e te coloca isso numa clareza boa. Obviamente, para quê? Para te fazer seguir melhor os passos para amanhã estar melhor. E não falar que você está quebrado hoje com 30% de recuperação, você falar, poxa, então não consigo fazer nada. Não é isso.
Você já estaria assim se você estivesse utilizando ela ou não, né? Mas qual que é a sacada na minha percepção? Ela explica para você o que aconteceu e o porquê que você está assim. E obviamente que você vai analisar isso para melhorar e no dia seguinte ou nos dias seguintes não estar assim. Então acho que é uma pulseira muito focada em recuperação, muito boa de verdade. Analisa os esforços, analisa o sono assim, de uma maneira exemplar. E o grande diferencial dela com outros, para mim, é esse, análise de recuperação. E um segundo ponto que eu acho bem interessante dela é o fato dela não ter tela. Olha que loucura. Porque eu não fico preocupado se está chegando uma notificação, alguma coisa. Eu esqueço que ela existe. Essa pulseira para mim não existe. Eu estou usando ela, é como se eu não tivesse ela. Então isso é muito interessante, porque não é aquele incômodo que às vezes, né, eu trabalho na parte executiva, tem muitas notificações, muita mensagem, eu acredito que a maioria de vocês também. Então toda hora você tem que ter opções. E a ideia da UP é que tá aqui no braço, você esqueceu dela, porque ela não te incomoda, ela não faz nada, ela tá te lendo o tempo todo, e você vai no aplicativo e tira suas dúvidas, faz suas análises e tudo mais. Mas você esquece que ela tá no seu braço. E todo dia você lembra dela. Você acordou, não tem como. Primeira coisa que você pensa no dia, peraí, encerrar o sono, né? O sono, na verdade, é detectado automaticamente. Você dá lá processar o sono, já vem aquele formulário, você preenche e aí começa o seu dia. Então é impressionante como o marketing da empresa foi muito bem feito, como o produto é muito bem feito. A qualidade tanto do hardware, mas principalmente do software, como que tem essas dinâmicas de dias consecutivos de uso e outras questões que faz você querer continuar usando, tá? Essa é a minha percepção. Eu acho que é um produto bom, é um produto extremamente nichado, é um produto que virou grife. Então tem várias pessoas que vêm e falam assim, essa aqui é a UP. Então já subentende que aquela pessoa está disposta a gastar $200, R$ 1.000 ou mil e poucos reais por ano só para ter um relógio que nunca é seu, né? Que basicamente está pagando unidade. Mas virou muito essa questão de grife. É muito confortável durante o uso, não te incomoda e tudo mais. Mas reforçando, é para um público nichado. E é muito legal utilizar. É um produto muito interessante. Mas se você busca um produto que só analisa sono, analisa sua atividade física e tudo mais, existem diversos outros. Eu não estou comparando ela com outros. Eu não tenho uma definição muito clara se após um ano eu vou continuar com ela ou não. Mas o que eu coloco é que com 100 dias de uso, então um pouco mais de 3 meses, eu gostei do produto. Eu estou bastante satisfeito com ele, inclusive, tá? A minha análise é positiva. Eu acho que é um produto nota 9/10, que realmente é muito, muito bom nesse sentido, tá? E tem algumas falhas, algumas questões de melhoria aqui. Obviamente, todos os produtos, eles, né, têm essa questão. Mas o que eu acredito que está na parte do software como um todo, ele é muito profundo, ele é muito tem muitos artigos e tudo mais, só que algumas coisas ele pega por não ser tão prático, tá? Na minha percepção. Às vezes um simples gráfico, alguma coisa ali, e fala, poxa, peraí, isso aqui é interessante. E um outro ponto que eu acho que ele peca devido ao fato dele já ter uma IA dentro dele, né, e obviamente grande parte desse custo anual que ele cobra está totalmente relacionado justamente a ter uma IA dentro dele, né? Mas já que tem uma IA, eu entendo que ele poderia facilmente ser como o Zep, que é o aplicativo do T-Rex 3 da Masfit, que é onde você fotografa as suas refeições e ele já dá uma análise de calorias e tudo mais. Eu consigo consolidar tudo em apenas uma aplicação. Como ele já tem a IA, né, e já cobra por isso, eu acho que esse é o principal ponto que a UP fica devendo. Porque eu não vou questionar o preço deles. Eles colocaram uma empresa que bateu 10 bilhões, a empresa estava quebrando, aí fotografaram o LeBron James utilizando uma, Cristiano Ronaldo entrou junto, depois o próprio LeBron entrou junto também, se não me engano. Várias celebridades incentivaram o uso, né, da pulseira e tudo mais. O meio pro, né, entrou muito forte com ela, depois virou grife e tudo mais. E ela vale 10 bi de dólares. Então não tem como questionar uma empresa que vale 10 bi de dólares. É uma estratégia deles. A análise do produto é que com 100 dias de uso é um produto que ficou devendo apenas essa função de análise de refeições dentro do aplicativo, coisas que você tem em outros dispositivos que nem cobram a utilização. Tá bom? Só o preço original do produto. É isso. Bom, 100 dias de uso,
Passamos por praticamente, por todas, né? Por todas as funções da UP 5.0, tá? Espero que seja útil. Se vocês estavam buscando para comprar uma pulseira e tudo mais, espero que esse conteúdo seja útil para vocês. Se vocês tiverem alguma outra dúvida sobre ela, basta colocar aqui embaixo nos comentários e tudo mais, que será um prazer responder para vocês, se tiver dentro do meu alcance e tudo mais. E é isso. Depois eu vou fazer um outro vídeo também mostrando um pouco mais ela na prática, mais fisicamente, né, o hardware, como trocar pulseira, que eu tenho algumas também, como carregar, que é extremamente simples, né, mas só mostrar o processo de recarga e tudo mais, e o quão ela é leve, o quão ela é realmente fácil de ser utilizada e ela passa despercebida, tá bom? Então a minha análise do produto é 9/10, gosto bastante, e nesses 100 dias estou bastante satisfeito. Fechou? Obrigado, forte abraço aí.